Nessa noite obscura, falaremos sobre Mamon, o misterioso demônio associado à avareza e às riquezas. Essa figura sinistra ganhou notoriedade como um símbolo da busca desenfreada pelo dinheiro e poder. Neste vídeo, iremos explorar o significado e a origem dessa entidade obscura, desvendando a fascinante relação entre a avareza e o mal. Conheça o mundo intrigante de tentações e reflexões sobre os perigos da ganância excessiva. Mamon é um poderoso demônio que personifica o pecado da ganância e é o senhor da avareza, abundância, prosperidade, riqueza e principalmente da injustiça. Na maioria das vezes, personificado como uma divindade. Mamon é um demônio de alto escalão no inferno e também é um dos 7 príncipes do inferno, cada um representando os 7 pecados capitais. Escritos demonológicos posteriores, como o Dicionário Infernal de Del Place, atribuem a Mamon o embaixador do inferno que reside na Inglaterra. Mamon também é creditado como criador da alquimia, sendo este demônio aquele que concedeu conhecimento aos humanos sobre quais compostos químicos adequados são necessários para criar ouro e também como se utilizar dos mais diversos compostos químicos. A concessão de tais informações proibidas por Mamon também levou à criação dos homúnculos e outras experiências obscuras. Na grande maioria dos livros de demonologia e ocultismo, Mamon aparece como um demônio da riqueza, semelhante a um lobo, especialmente porque os lobos seriam associados à ganância durante o período da Idade Média. A pele de Mamon parecia ser inteiramente feita de um material dourado, mas com várias marcas pretas chamuscadas. Ele tinha pontas curvas únicas saindo de seus cotovelos e de seus joelhos. Seus pés lembravam os de algum tipo de águia ou dragão, e suas mãos também lembravam as garras de um dragão. Sua cauda lembrava a de uma serpente. Em algumas outras versões, sua cabeça se assemelha à de um lobo, sem lábios visíveis, permitindo assim que seus ferozes dentes afiados sejam visíveis. Seus olhos eram âmbar dourado brilhante, simbolizando sua visão pecaminosa de apenas se focar na riqueza e no ouro. A versão mais conhecida sobre a sua queda se dá em livros antigos e obscuros. Durante seu tempo no céu, ele foi descrito como sempre olhando para baixo, para o pavimento dourado do céu, em vez de olhar para o próprio Deus. De fato, alguns acreditam que a obsessão de Mamon pelo ouro chegou ao ponto que ele nem se importava com a rebelião de Lúcifer, mas, devido ao fato de se importar mais com a riqueza material do que com Deus, ele foi expulso pelo arcanjo Gabriel. Após a rebelião do céu, Mamon foi banido para o inferno, onde ele encontra o metal precioso subterrâneo que seus companheiros demoníacos usam para construir sua capital, Pandemonium. Por ordem de Lúcifer, Mamon aconselha aos demônios a serem felizes com o que têm e a criar um lar majestoso e brilhante para si no inferno. Ele também convenceu Lúcifer de que eles deviam usar a riqueza do inferno para controlar todo o submundo e as tentações humanas. A avareza é um traço humano que envolve um desejo excessivo e insaciável por acumular riquezas materiais, bens ou recursos, muitas vezes às custas dos outros. É considerado um dos 7 pecados capitais na tradição judaico-cristã, junto com a soberba, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. A avareza é associada à ganância e ao egoísmo e tem sido objeto de reflexão e crítica em diversas culturas ao longo da história. A avareza é destrutiva tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. No nível pessoal, a avareza pode levar a uma obsessão desmedida pelo acúmulo de riquezas, tornando-se uma fonte de ansiedade constante. O indivíduo está sempre preocupado em proteger seus bens e em aumentar sua fortuna, muitas vezes às custas de um relacionamento saudável e da própria qualidade de vida, levando à solidão, isolamento
e falta de satisfação emocional, pois o indivíduo está sempre em busca de mais, nunca se sentindo satisfeito com o que possui. Além disso, a avareza pode levar a comportamentos perigosos e criminosos. A busca incessante por lucro e ganho financeiro pode levar à exploração de outras pessoas, à corrupção e ao desrespeito pelos direitos e necessidades dos demais. O indivíduo avarento muitas vezes se coloca acima dos outros e não hesita em tirar vantagens de situações para obter benefícios pessoais, independentemente das consequências negativas para a sociedade à sua volta. Do ponto de vista social, a avareza pode contribuir para a desigualdade econômica e a injustiça, quando uma pequena parcela da população acumula riquezas em excesso, enquanto a maioria enfrenta dificuldades financeiras e falta de recursos, cria-se um desequilíbrio que gera tensões e conflitos sociais. A avareza alimenta a ganância desenfreada de alguns em detrimento do bem-estar coletivo, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão social. Na tradição religiosa, a avareza é considerada um pecado porque vai contra os princípios fundamentais da generosidade, compaixão e amor ao próximo. A palavra mamon tem origem no termo aramaico mamona, que significa riqueza ou riquezas. No contexto religioso, Mamon é personificado como um demônio ou entidade maligna que representa a idolatria do dinheiro e das riquezas materiais. Originalmente, o termo Mamon é aplicado no texto bíblico do Novo Testamento 4 vezes, sendo elas Mateus e Lucas. Apesar de ser uma tradução do aramaico, a origem desse termo é bastante incerta e desconhecida até os tempos atuais. Em algumas versões dos textos religiosos para o português, o termo mamon já não está aparecendo mais, sendo utilizado então o seu próprio significado, ou seja, no lugar de mamon aparecem as palavras dinheiro ou riquezas. Um exemplo dessa alteração está no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Jesus ensinou que uma pessoa não pode servir a Deus e a mamon. Ou seja, nesse caso, Mamon aparece como um tipo de personificação das riquezas e possessões. Assim, tais riquezas são apresentadas como um senhor a quem alguém pode servir e amar, e dessa forma, por comprometer o coração e o serviço de quem as possui, já que não se pode servir a ambos, isto é, a Deus e às riquezas. Logo, Jesus está se referindo a um tipo de cobiça que corrompe o coração do homem e o afasta de Deus. Já na Idade Média, Mamon foi personificado como uma divindade maligna ou demônio, mas incorretamente derivado do deus egípcio Amon-Ra. Muitas ilustrações o retratam como um homem com cabeça de falcão, semelhante ao deus Ra, e às vezes com duas cabeças, sendo a águia de duas cabeças um símbolo heráldico próprio associado a vários impérios, como os bizantinos e os romanos. Antes de falar mais sobre seus significados ocultos, é bom ressaltar que nas descrições estarão links de produtos relacionados com o tema do canal. Não deixem de conferir abaixo os livros incríveis que vão te levar mais fundo nesse assunto tão fascinante e obscuro. Comprando nos links abaixo, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também não deixem de conferir nosso blog, com matérias e produtos também relacionados com o nosso tema. Obrigado pela força! Em um mundo em que a busca por riquezas e sucesso material muitas vezes se sobrepõe aos valores mais elevados, o demônio Mamon surge como um lembrete poderoso. Sua representação simbólica da avareza desmedida nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação ao dinheiro e às posses materiais. Através dessa figura sombria, somos desafiados a entender a importância de equilibrar nossa vida material com princípios de compaixão e justiça social. Em vez de cair nas tentações de Mamon, devemos buscar um caminho de generosidade, gratidão e harmonia com o mundo ao nosso redor. Que o conhecimento sobre Mamon nos inspire a cultivar uma relação mais saudável
com a riqueza, reconhecendo que a verdadeira abundância reside não apenas no que temos, mas em como usamos e compartilhamos o que possuímos com o mundo. Se quiserem conhecer mais criaturas obscuras do abismo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as incríveis e horríveis descobertas que estão por vir.